Minha diretoria, acabou agora o Real Madrid 3-1 em cima do Manchester City, um daqueles jogos que eu sou apaixonado, que é quando o time grande, com camisa, com uma história fodida e tal, vai lá e bota as coisas no devido lugar. Eu gosto, cara. Eu prefiro o futebol do City, prefiro. Acho o Guardiola melhor treinador, acho o City um time que joga muito melhor, mas é fato, o Real Madrid jogou contra o Chelsea e jogou pior, passou. Jogou contra o Paris Saint-Germain, jogou pior e passou. E jogou contra o City, jogou pior e passou. E se isso não tem uma explicação razoável, a única explicação razoável... O que é essa porra dessa luz na minha cara que eu não tô entendendo? Se isso, a única explicação razoável pra isso é quem conhece ali o futebol, o dia a dia, o meio do futebol. Você sabe, irmão, quando você toma um gol... Eu vou além, tá? Eu vou buscar lá atrás. Quando você toma um gol numa Libertadores do Tolima, você sente, se ajeita e reage. Quando você toma um gol do Peñarol, na casa do Peñarol, é outra parada, irmão. Porque mesmo que os jogadores não sejam grande coisa e tal, ainda é o Peñarol. E isso tudo tem uma conexão. Tem um filme, eu não vou me lembrar qual que é, mas tem um filme que tem uma frase que o cara fala assim, sabe por que ninguém consegue ganhar dos Giants, alguma coisa assim nos Estados Unidos? O cara fala assim, por quê? Ele fala, porque ninguém consegue tirar o olho da camisa deles. E é isso. O Real Madrid é muito isso. O Real Madrid é o maior time da história do futebol mundial. Depois vem o Santos, mas o Real Madrid é o maior time da história do futebol mundial. E ainda no momento em que a Europa transformou o futebol através da Champions League numa NBA, né? E portanto o mundo inteiro tem ali um olho para a Champions e outro olho para os seus campeonatos nacionais, para os seus times. Mas o olho para a Champions, ele é justo, porque você está pegando a nata de 55 países ricos, né, da Europa. Então, pelo menos a maior parte deles são bem mais ricos do que da América, da África, da Oceania e tal. Então é natural que ali esteja, a partir do momento que o futebol virou dinheiro, que ali esteja a nata. E isso está acontecendo. Mas mesmo isso acontecendo com alguns clubes sendo comprados, tendo investimentos gigantes e tal, ainda há um domínio dos clubes tradicionais. Não que esses clubes tradicionais não tenham dinheiro, longe disso, mas sim, o Real Madrid jogou mal os 3 jogos. Né? Ele teve um momento ali contra o Paris Saint-Germain e tal, mas no geral, se você pegar as estatísticas do jogo, se você pegar o jogo em si, o Real Madrid foi consideravelmente amassado pelo Paris Saint-Germain, pelo Chelsea, e o Manchester City jogou as 2 partidas melhores do que o Real Madrid. E o Real Madrid vai lá e consegue virar, como o Barcelona consegue fazer aquela virada contra o Paris Saint-Germain. Sei que você vai falar assim, pô, Rick, mas tem outros jogos que o pequeno... Claro, isso faz parte do jogo, mas isso aqui 3 vezes não é parte do jogo. Isso não é coincidência. Isso é o grande barato do futebol. É isso que você conquista em 100 anos. Não é, eu tenho 3 Libertadores, eu tenho... Não é isso. Isso é conta de padaria. O que você conquista em 100 anos é uma camisa com esse peso. Você conquista em 100 anos é uma camisa do peso do meu São Paulo, do seu Vasco, do seu Palmeiras, do seu Grêmio. É isso que se conquista. É isso que faz um time grandioso. Você pode estar no momento mais... de maior visibilidade, no momento mais rico, no momento... Isso não faz de você maior. Isso faz de você, naquele momento, estar vivendo um momento melhor, estar superior naquele momento. Não faz de você maior. Se terminar o futebol hoje, o Real Madrid tem 40 páginas no livro de história do futebol. O City tem 1. Se terminar a história hoje, o Grêmio tem 10. O Palmeiras tem 10. O Santos tem 15. Então isso é grandeza. É você ter por trás. E tradição... não pode se confundir com grandeza, porque tem muito time que tem tradição e nunca conquistou nada, nunca fez nada, nunca revelou nada, nunca foi relevante para o futebol. Esses times como o Real Madrid, como esses brasileiros que eu citei, como o Peñarol, o Nacional, o Independiente, o Boca, enfim, uma série de clubes pelo mundo, esses times têm uma história e carregam uma parada por trás que não adianta você achar que no imaginário do jogador, quando ele olha para esse time, ele ignora tudo isso. Todo mundo que joga futebol, irmão, viveu futebol a vida inteira. Quando você vive futebol a vida inteira, você sabe quem é quem. E o Parreira diz isso muito bem. Eu não gosto do trabalho do Parreira, mas ele tem uma frase do caralho. Quando o Brasil ganhou da Espanha no Maracanã, na Copa das Confederações, ele falou assim, há uma hierarquia. A preleção dele para a seleção foi isso. Existe uma hierarquia no futebol. E hoje a gente vai colocar em prática. Porque quando o Brasil faz 1-0 com o gol do Fred, a Espanha imediatamente se lembra, puta que eu pariu, é o Brasil. Se fosse a Bósnia, a Espanha virava o jogo. Só que tem todo o psicológico que fez diferença nesses 3 jogos. O Real Madrid, depois que ele fez o primeiro gol, o City entrou em pânico. O Real Madrid, depois que tomou o primeiro gol, ele não entrou em pânico. Ele continuou jogando e falou assim, não estou jogando bem, mas eu sou o Real Madrid. Eu sei a camisa que eu estou vestindo. E se eu fizer 1-0, fudeu para vocês. E é isso, fudeu. Porque fudeu contra o Paris Saint-Germain, fudeu contra o Chelsea, fudeu hoje. Né? E é capaz de fuder contra o Liverpool também, porque realmente, cara, eu acho o Liverpool favorito pelo time que tem, até porque... diferente dos 3 times que eu citei, o Liverpool é um time grande. O Liverpool é um time tradicional, um dos maiores da Inglaterra, um dos maiores do mundo. Então,
Ali você não tem uma equivalência, o Real Madrid eu acho que é um time maior e tal, mas você tem dois times grandes se enfrentando. Time grande que olha para time grande e sabe o que fazer. E só para fechar eu vou contar de novo, é uma história que eu já contei algumas vezes, mas que para mim é muito representativa do que eu estou dizendo. Quando o Grêmio foi jogar a final contra o Lanús em 2017, eu tive que buscar uma coisa, né, na concentração do Lanús. Então eu estava em Porto Alegre para ver o primeiro jogo da final e tal, e aí fui até a concentração do Lanús, e com medo, né, do Grêmio perder o jogo, por time argentino, que não tinha nada a perder, o time do Grêmio não era um timaço nem nada. Falei, caralho, será? Entrei na concentração do Lanús. Os jogadores estavam saindo do almoço. Quando eu olhei para a concentração do Lanús, eu fiquei uns 15 minutos ali no hall. Eu saí de lá, fui pro estádio, o Grêmio ganhou o jogo de 1-0, roubado ainda, porque era para ser 2, porque teve um lance no final. Terminou o jogo, foi só 1-0, caralho, como é que vai ser na Argentina, aquele caldeirão, não sei o quê. A gente entrou no avião para ir para Argentina na semana seguinte, e o Caio Ribeiro, meu amigo, meu irmão, falou assim, esse jogo vai ser difícil e tal. Eu falei assim, vai, tá maluco, cara? Eu falei, meu irmão, escreve o que eu tô te falando, o Grêmio vai brincar com o Lanús e vai fazer 2-3 no primeiro tempo. O Grêmio fez 2-0 no primeiro tempo, o Lanús não viu a bola. Aí ele me chamou no intervalo e falou, de onde você tirou essa porra? Eu falei assim, eu fui na concentração dos caras. Eu falei, irmão, os caras não tinham a menor ideia do que eles estavam fazendo lá. Porque eles não são dali, irmão. Eles não são de descer. O Lanús não é dali. Entendeu? Então quando ele chega ali, ele não sabe exatamente como lidar. O Real Madrid, mano, ele sabe lidar com qualquer tipo de situação. Talvez ele não saiba lidar com uma Série B. Mas com qualquer tipo de situação grandiosa de conquista, ele sabe lidar. A torcida sabe lidar, o clube sabe lidar, todo o ambiente, a cidade sabe lidar com isso. Né? E como o André Reni estava falando durante a transmissão, teve um momento do jogo quando ele toma o gol, a torcida do Real Madrid levanta e sabe, pô, agora é minha hora. E como tudo isso, o time pequeno não tem. Não tem essa representatividade, não tem essa cultura de saber exatamente o caminho das pedras para se chegar num título grandioso. E o Real Madrid tem. Acho justo que o Real Madrid esteja aqui, futebolisticamente, nem fudendo. Tinha que ter perdido o Paris Saint-Germain pro Manchester City ou pro Chelsea. Os três times eram melhores que ele, foram melhores do que ele. Mas é o Real Madrid. E a gente tem que entender isso. Como diversas vezes o seu time, se você torcer para um time grande, você sabe do que eu estou falando, diversas vezes na sua vida você viu o seu time inferiorizado tecnicamente ou jogando uma partida ruim e você sai de lá falando, caraca, ganhei. E você fala, como é que eu ganhei esse jogo? E nem você consegue explicar, como hoje tem muito torcedor do Real Madrid que tecnicamente, taticamente, não vai conseguir explicar. Mas é porque não é tático e técnico. Ainda é uma coisa no futebol que você não tem como comprar. Pode aparecer o Sheik árabe da puta que eu pariu, irmão. Uma coisa você não compra, camisa. Isso você não vai comprar nunca.